A paz, povo da fé, que Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma estreia aqui no canal Povo da Fé. E eu gostaria de chamar a sua atenção para esse assunto, que é um assunto que interessa a todos as quais estão aguardando a volta, a vinda do Filho do Homem, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sinais fortíssimos acontecem em Israel nesse momento em que falo com você, e é importante que você esteja alinhado com esses assuntos, ou seja, esteja atualizado acerca desses assuntos, porque esses assuntos conectam com a palavra de Deus. Então fique comigo até o fim, esse conteúdo com certeza te interessa, tá bom? Mas antes da gente entrar propriamente no assunto, eu peço a você que deixe o teu like, compartilhe esse vídeo e manda para todo mundo. Nosso canal está aí debaixo de censura, mas juntos nós somos mais fortes e chegaremos mais longe, ok? Comenta também bastante aqui no comentário abaixo ou no chat, os dois estão liberados para você fazer aí o seu comentário e deixar também a sua opinião. Aliás, eu aprendo muito aqui com todos vocês, tá? Para quem não me conhece, o meu nome é Giovanni Dias, eu sou pastor e fundador do Ministério Povo da Fé, tanto aqui no Brasil quanto lá em Moçambique. E lá em Moçambique nós assumimos a paternidade de mais de 5.000 crianças. Aliás, ontem tivemos uma festa linda e abençoada, onde nossas crianças dançaram, né? Se alegraram na presença de Deus. Houve um movimento, olha o Rafael, houve um movimento muito grande de Deus ali. Mais de 1.000 crianças se reuniram para essa grande festa e foi assim, sensacional esse trabalho no dia de ontem. Eu deixo para mostrar mais para vocês no final dessa live. Se você estava procurando um lugar para fazer missões, você encontrou aqui o Ministério Povo da Fé, tá bom? Vai ficar correndo aqui durante toda a live algumas informações para você fazer missões conosco. Aqui também tem um QR Code, saiba que o teu R$1 fará toda a diferença dentro desse projeto. Não é valor, é generosidade. Aquele que pode enviar um, envie. Aquele que pode enviar 10, não envie um, envie 10. Aquele que pode enviar 1.000, não envie 10, envie 1.000. Mas faça a sua parte, porque eu acredito que todos aqueles que passarem por aqui têm condições de fazer alguma coisa por essas crianças e com certeza o seu galardão será acrescentado. Lembrando que também no Brasil nós temos o nosso trabalho ali nos ribeirinhos da Amazônia, mas deixa para a gente falar mais sobre isso no final dessa live, tá bom? Aperte o cinto aí, tá preparado? Tá pronto para receber tudo aquilo que eu tenho para passar aqui para vocês? Então vamos para cima, tá? E hoje eu quero estar aqui, né, falando com vocês algo muito interessante e relevante também, que está relacionado aos acontecimentos, tá, do período do anticristo, que já vem aí mostrando, né, as suas garras, que já está atuando de maneira intensa no sistema político, econômico e religioso do mundo, tá? Do mundo. Mas antes eu quero fazer aqui uma explicação rápida para os irmãos. Gente, quando nós tratamos do período da grande tribulação, é falado nas Escrituras a respeito de um acontecimento que é apresentado como uma profanação que vai acontecer na casa de Deus, no templo do Senhor. É a desolação da abominação que acontecerá no grande templo lá em Israel. Todos vocês sabem que o templo é algo muito importante para Israel. O primeiro templo, o famoso, né, foi aquele edificado por Salomão. Por ocasião da invasão de Nabucodonosor, esse templo então foi totalmente destruído, ok? Posteriormente, sobre a liderança de Zorobabel como líder político e Josué, o sumo sacerdote, após a volta do exílio babilônico, eles então reformaram, reedificaram esse templo de Salomão e, é claro, né, sem toda aquela magnitude do templo de Salomão, que esbanjava ouro, prata, cobre e outros utensílios mais. Era um templo um pouco mais modesto. E esse templo também, ele foi posteriormente deteriorado, e na época de Jesus,
havia um outro templo, e esse templo foi o templo restaurado por Herodes. Herodes, ele ganhou grande conceito entre os judeus, no segmento religioso, por edificar esse templo, ou reedificar esse templo, na verdade, né? Dar uma melhorada no templo. Tanto é que ali em Mateus 24, Jesus começa aquele sermão escatológico justamente por conta desse templo. Os discípulos estão mostrando para Jesus a formosura, né? A magnitude daquele templo, e Jesus olha para aquele templo que era admiradíssimo, porque era um templo suntuoso também. Era um templo enorme, um templo que ostentava, um templo imponente, um templo que era orgulho dos judeus. E os discípulos, como já não poderiam deixar de ser, né, estavam ali dizendo: olha, Jesus, que templo lindo, que templo magnífico, que templo maravilhoso, suntuoso. E Jesus, ele dá uma olhada para aquilo e ele responde algo que os discípulos não entenderam nada. Jesus olha para o templo e diz o seguinte: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos não entenderam nada, falaram: poxa, estamos falando para Jesus da magnitude do templo, da beleza do templo que Herodes nos edificou, e ele vem com um assunto de, sabe, um assunto desse que não vai ficar pedra sobre pedra, que vai ser destruído? Ué, mas não é a casa de Deus? Sim, era chamado de casa de Deus, porém nessa época de Jesus, já não se fazia mais nada para Deus. Tinha virado ali um verdadeiro centro comercial, entende? Onde os cambistas, né, roubavam os servos de Deus que iam ali para adorar de verdade, onde havia um verdadeiro sistema político ali, né? Mesmo porque os próprios sacerdotes, em seus turnos, eram sacerdotes quase que como que indicação política. Já não era mais aquele sacerdócio estabelecido por Deus. Não era Deus quem escolhia. E dentro ali dos parâmetros bíblicos. Não era. Então os sacerdotes agora eram mais um segmento político do que propriamente religioso. E tal era o segmento político e religioso da época que sequer eles puderam detectar ou ter discernimento de que Jesus era o Messias. Isso mostra a cegueira em que os sacerdotes e o segmento religioso da época de Jesus estavam. Eles não conseguiram detectar que ali estava o Messias, que ele era o Cristo. Isso vale para os sacerdotes que comandavam o templo, vale também para os escribas, que eram pessoas importantes dentro do templo, e vale também para os fariseus, que era o segmento mais forte nessa época, né, na religião judaica. Posto isso a respeito do templo, cumprindo-se o que Jesus disse, no ano 70 da era cristã, o imperador Tito, ou o general Tito, ele invade Jerusalém e ele destrói literalmente, da maneira que Jesus falou, aquele templo. Matam-se muitos judeus, há uma mortandade sem precedentes, sabe? E o templo verdadeiramente fica destruído. Não ficou nenhuma pedra sobre pedra, entende? E a prova disso vale até para os dias de hoje. Quando você vai lá para Jerusalém, lá, sabe aquele lugar que você vê aquelas pedronas enormes, que tem aquelas fendas, em que as pessoas têm a tradição, o costume de chegar ali e ficar ali, né, colocando seus pedidos enfiados nas frestas daquela pedra? Então aquelas pedras, aquele paredão, e os rabinos, eles ficam ali também, os judeus ortodoxos, eles ficam ali, né, fazendo aquela oração, né, balançando assim dessa forma. Então, aquela grande muralha ali, para você ter noção, era um muro enorme que ostenta, aquele muro ostenta, um muro alto, né? Você percebe o tamanho das pedras. Eu estive lá e fiquei impressionado. São pedras enormes, monstruosas. Aquilo ali era só um pedaço do muro do templo. Você já imaginou como que não era o templo? Aquilo ali é só um pedaço do muro. É um pedaço do muro que sobrou do templo, aquilo ali. Ou seja, do que Jesus disse aconteceu. Não ficou pedra sobre pedra, mas ficou aquela muralha ali do templo, para que as pessoas, olhando para aquela muralha, dissesse: verdadeiramente Jesus disse para os seus discípulos que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada.
E o que acontece hoje? No local onde era o templo, está hoje instalado, construída e edificada uma grande mesquita, onde também é conhecido como Domo da Rocha, tá? Quando você vê fotos de Jerusalém, aquelas fotos panorâmicas bonitas, né, de Jerusalém, você vai ver na região central daquelas fotos, ali uma parte da muralha, aonde as pessoas oravam ali, né, os muros das lamentações, porém em cima você vai ver uma cúpula dourada, em cima de um templo magnífico, suntuoso, que é uma mesquita, tá? Pois bem, era justamente ali onde estava o templo na época de Jesus. E ele foi reduzido a pó, não ficou pedra sobre pedra, e hoje naquele local que está essa mesquita, que é um dos lugares mais sagrados para os muçulmanos. Posto isso, o que acontece? Vocês sabem como são os muçulmanos. Se você falar qualquer coisinha desse tamanho de Maomé, você é sentenciado à morte. Existe um escritor que ele teve que mudar de identidade, teve que fazer cirurgias plásticas, teve que ser isolado em algum canto do mundo, né? Escrever um livro, por escrever um livro falando de Maomé, um livro chamado Versos Satânicos. Ele foi sentenciado à morte por falar de Maomé pelos muçulmanos. E ele está ocultado em algum canto do mundo, com a sua identidade mudada e até mesmo com cirurgias plásticas feitas para não ser reconhecido. Existem também jornais tabloides na Europa que tiveram os seus escritórios explodidos, os seus jornalistas assassinados por fazerem charges, sabe, sobre Maomé, piadinhas sobre Maomé. Então nós sabemos claramente sobre o fundamentalismo dessa religião. Nós sabemos até onde eles são capazes de chegar para defender as suas ideias. Posto isto, quem teria a ousadia e a coragem de propor a destruição daquela mesquita? Responde para mim aí. Quem é que teria a ousadia e a coragem de dizer aos muçulmanos: olha, eu vou estar derrubando essa mesquita, eu vou estar removendo daí essa mesquita, porque aí nesse lugar eu vou construir um templo para os judeus. Quem é que teria essa coragem? Quem teria essa ousadia? Com certeza, o primeiro homem que falasse isso estaria condenado à morte. Ele teria que se isolar, ele teria que se esconder. Não existe hoje um homem na face da terra que tenha peito de declarar que vai remover aquela mesquita dali e que vai edificar naquele lugar um templo para os judeus. Mesmo porque os judeus são odiados em toda aquela região. Judeus, eles estão ali ilhados, os judeus, e circundados por países que querem ver o seu fim, a sua destruição. Eles não querem ver a redução do território de Israel. Eles não querem ver a redução do que é tido como área concedida aos judeus em 1948. Eles querem, na realidade, eles ensinam às suas crianças, desde a mais tenra idade nas escolas, que judeu tem que ser riscado do mapa. Que judeu não merece viver. Judeu não tem que morrer. Eles estão instruídos e são instruídos desde criança. Desde crianças eles ouvem de que judeu tem que morrer, de que judeu não pode existir. Ou seja, a briga que você vê lá no Oriente Médio não é porque eles estão brigando por um pedaço de terra. Não, 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 não. Não é nada disso. Não é porque os palestinos querem ampliar a sua área territorial. É simplesmente porque eles querem riscar Israel do mapa. Eles não querem que Israel exista. Tanto é que nos mapas deles lá, nos atlas deles lá, eles não colocam lá aquela área circuncidada e declarada nos seus atlas como Israel. Eles não reconhecem até os dias de hoje. Eles não querem nada, eles querem nada mais e nada menos do que a inexistência de Israel. Eles querem um fim de Israel. Eles querem riscar o nome, a cultura, a história de Israel e os próprios judeus. Então o que acontece? É óbvio e claro que há alguém para ter esse poder, só mesmo a pessoa do anticristo.
E eu estou dizendo isso para explicar o quê? Que muitas pessoas acreditam que o templo será edificado antes da grande tribulação, ou que quando iniciar o período da grande tribulação, se iniciará a construção do templo, e não será dessa maneira, tá? Já já eu vou continuar aqui, mas antes deixa eu parar aqui, deixa eu pedir o like para os irmãos, estou vendo aqui que tá baixo o like, né? Me ajuda a pregar, me ajuda a evangelizar aí, né? Olha, estamos aqui com mais pessoas do que joinha. O joinha é muito importante, não é por vaidade que eu peço, é uma ferramenta que o algoritmo usa para dar relevância a esse conteúdo. Então fecha aí o chat, dá o joinha e aí você volta para comentar, né? Já já eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas de vocês depois, tá bom? Só para mim não me perder aqui no meu raciocínio, tá? Bom, como eu tenho dito sempre aqui, o período da grande tribulação, ele subdivide em duas etapas, 3 anos e meio e 3 anos e meio. 3 anos e meio tido como tribulação, e os segundos 3 anos e meio tido como a grande tribulação, tá? Por quê? Porque na primeira fase de 3 anos e meio aqui, de uma certa forma, o anticristo vai conseguir manter as aparências. E ele precisa manter as aparências para conquistar a confiança dos judeus. E também para ganhar respaldo mundial. Entende? E o que acontece? Para ganhar de maneira cabal a confiança dos judeus, ele irá conseguir essa façanha. Que façanha, pastor? De remover aquela mesquita e de, no lugar daquela mesquita, construir o templo, o terceiro templo para Israel. E isso, então, gerará uma confiança dos próprios judeus no anticristo. E eles mesmos dirão, olha, verdadeiramente esse cara aí só pode ser enviado da parte de Deus. Se não fosse enviado da parte de Deus, jamais teria esse poder de remover a mesquita de Al-Aqsa e nos edificar e nos presentear com o privilégio de edificar o templo. Mesmo porque, na realidade, para a edificação do templo, os judeus já têm tudo pronto. Todo o material de alvenaria, todo o material, sabe, do ritual religioso, candelabro, mesa da propiciação, né? Altar de sacrifício, altar do incenso. Eles têm tudinho preparado, tudo mobiliário, todo material de alvenaria, metais, cobre, bronze, ouro. Eles têm tudo. Simplesmente só falta aparecer esse alguém que tenha poder de remover aquela mesquita. Eu fui lá e vi isso, gente. E esse alguém é o anticristo. Então, ele vai conseguir fazer até essa façanha, realizar essa façanha, ok? E aí, então, ele edifica nesse período aí, com a sua ordem, e permite que seja edificado o templo para os judeus ali. E os judeus, então, vão ficar felizes, vão ficar alegres, vão fazer os seus sacrifícios, vão voltar a ter os seus cultos, vai ser uma alegria maravilhosa. E aí, então, quando acontece toda essa alegria, tudo isso muito elaborado, tudo isso muito atraente para os judeus, né? Deixa os judeus ali alegres, felizes e comovidos. Chega então a fase aí que entendemos que seria na metade dos 7 anos. E então, o anticristo agora vai pôr as suas garras de fora. E o anticristo agora, então, vai se revelar de uma maneira escrachada. E vai começar fazendo isso logo pelos judeus. O que ele vai fazer, pastor Giovanni? Ele vai cometer a abominação da desolação, que está escrito na palavra de Deus. Ele vai profanar o templo. Tá entendendo? Então o que ele vai fazer? Ele vai dizer para os judeus, olha, a realidade é essa. Eu sou o Cristo. Eu sou o Messias. E a realidade é que eu devo ser adorado nesse templo. Eu é quem devo ser cultuado nesse templo. E como todos sabem, dentro do templo há um lugar denominado Santíssimo Lugar ou Santo dos Santos. Porque o templo consiste em átrios exteriores e interior, né? Santo e Santo dos Santos, que é o lugar mais restrito
aonde apenas o sumo sacerdote acessa uma vez por ano para oferecer o sacrifício de expiação por si e por toda a nação de Judá. Ele então irá entrar nesse lugar, o anticristo vai entrar nesse lugar mais santo, que é o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, que é onde fica a Arca da Aliança, e ali ele vai remover tudo que está ali, vai colocar a sua própria imagem, a sua própria estátua ali, e vai cair a ficha para os judeus. Eles vão entender a besteira que fizeram. E vão entender que foram enganados, que foram ludibriados por um mensageiro de Satanás. Porque entenderão abertamente que o Santíssimo Lugar foi profanado. Aconteceu a abominação da desolação. E aí então, quando eles caem em si, eles vão clamar a Deus. Eles vão suplicar a Deus porque fomos enganados, porque fomos ludibriados. Aonde está o Messias que o Senhor nos prometeu através de Isaías, através dos profetas? Aonde está o Messias? Eles vão estar clamando porque também nesse mesmo momento, simultaneamente, o anticristo estará levantando um exército fenomenal, um exército surreal, com mais de 200 milhões de soldados que estarão marchando em direção à Terra Santa, utilizando-se do leito do rio Eufrates, que vai se secar nessa época e já está se secando. E ali então, ele terá como propósito fundamental jogar esses 200 milhões de soldados contra Israel e contra o próprio Messias, que ele sabe que virá nesse momento por conta do clamor dos judeus. E que eles sabem que virá nesse momento porque ele lê Bíblia. Ele sabe que quando acontecesse essa abominação, dentro de pouco tempo, o Messias verdadeiro se manifestaria com poder e grande glória, descendo naquela terra com o seu exército celestial. Aleluia! E aí então que o anticristo vai jogar todo esse exército contra Israel, contra os judeus e ao mesmo tempo contra Deus, porque a Bíblia nos apresenta como a batalha do Abargedon ou a batalha no Vale do Meguido, né? E ali naquele momento, então, Israel estará em pranto, suplicando pelo socorro dos altos céus. E é nesse momento que vamos ver o cumprimento literal do término desses 7 anos da grande tribulação. E cabe a mim e cabe a você entendermos que se os judeus já têm tudo pronto, e que se o anticristo já está encaminhando, o espírito do anticristo está encaminhando para isso, nós precisamos entender que a volta de Jesus acontece a qualquer instante, a qualquer momento. Por quê? Porque nós não aguardamos a volta de Jesus no meio desse período aqui. Mesmo porque, se você for ler na Bíblia, quando fala que ele descerá com o seu exército, ali você vai ver que é descrito que esse exército são os seus eleitos, os fiéis, ok? Os seus eleitos. Quem são os eleitos de Jesus? É a igreja, meu irmão. É a igreja. Ele descerá com a igreja ali. E ali é o momento em que ele vem para Israel. Porque para a igreja ele virá no arrebatamento. Ele aguardará a sua noiva nas nuvens, nos ares. Não tocará a terra. Encontraremos com ele nos ares. São 2 povos, Israel e a igreja. Tem distinção. É isso que as pessoas precisam entender. Então aí ele virá para os judeus nesse momento que eu estou falando aqui, com a igreja. Nós, como soldados do exército de Cristo, já galardoados e patenteados, estaremos descendo junto com Jesus para essa grande batalha. E venceremos em nome de Jesus Cristo. Entenda uma coisa, meus irmãos. As pessoas perguntam, pastor, o arrebatamento, as pessoas vão ver as pessoas subindo no arrebatamento? É lógico que vão ver as pessoas sumindo, né? Vai ver a pessoa sumiu. Vocês estão entendendo como será esse dia? As pessoas vão ver
E vai haver relatos em todos os cantos do mundo. As pessoas dizem, nossa, mas eu estava aqui conversando com a pessoa e ela sumiu na minha frente, desapareceu na minha frente. Nossa, eu estava entregando um documento na mão dele, quando ele estendeu a mão para pegar, eu soltei o documento caiu no chão e ele sumiu, desapareceu. Vai ser coisas assustadoras nesse mundo, gente, que o mundo nunca viu antes. Vai ser pânico, vai ser pranto, choro, principalmente para crentes desviados, para crentes que não servem a Deus de verdade. Serão dias de lamentos, de sofrimento. Aí nesse dia vão esquecer de pandemia e vão sair correndo para as igrejas, para os templos que estarão vazios. E a realidade é que nesse momento já não poderá mais se desfrutar da plenitude que podemos usufruir hoje no Espírito Santo. Porque nesse período, a ação do Espírito Santo será muito restrita. E a partir desse instante, para quem é crente e conhece a Bíblia, já é informado hoje, nesse momento, nesse vídeo já é informado. Você só se salvará pagando com a sua própria vida. Morrendo, sendo assassinado, talvez queimado, talvez degolado, talvez enforcado, talvez esfolado vivo, para servir de exemplo para outros que pretendem sustentar o seu testemunho a Cristo. A Bíblia relata de muitos mártires, muitos que chegarão diante de Deus nesse período de 7 anos. Mas eu quero te dizer uma coisa, se hoje, com a ação plena do Espírito Santo, com a liberdade que temos para cultuar, se hoje já não é fácil, você já parou para imaginar nesse período? Em que você não vai ter templos religiosos funcionando, pastores que poderão te atender, onde você não terá a mesma ação do Espírito Santo com essa intensidade, será muito mais uma coisa que vai depender de você e do seu posicionamento. Não seria mais fácil se posicionar hoje? Se hoje a pessoa já não consegue servir a Deus por conta de um copo de cerveja, por conta de uma caipirinha, por conta de um cigarro, hoje com a ajuda do Espírito Santo a pessoa não consegue servir a Deus por causa disso? Você já pensou naquele dia, sem a ajuda do Espírito Santo? E outra coisa, eu quero aproveitar aqui essa luz que o Espírito Santo de Deus me deu aqui, para falar para você que anda tomando a cervejinha, que anda bebendo, se conserta, meu irmão. Nós não precisamos dessas coisas para sentir alegria, não. A nossa alegria vem do Espírito Santo. Amém? E eu abro essa oportunidade para você renovar a sua aliança com Deus, para você voltar para Jesus, para você aceitar a Jesus. É só você escrever no comentário, eu quero Jesus, que eu, juntamente com os irmãos aqui, da Igreja Povo da Fé, do Ministério Povo da Fé, nós veremos o seu comentário e te apresentaremos na mão de Deus. Confesse com a tua boca, Pai, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. E aí tem aqui essas matérias para fundamentar o que eu estou dizendo. Ó. Escola em Jerusalém treina sacerdotes para rituais do terceiro templo. O Instituto do Templo estabeleceu um registro de Coanim, uma lista de homens que têm uma clara herança patriarcal da classe sacerdotal. E tem essa aqui também, que é uma matéria bem interessante. Ó. Novo sumo sacerdote para o terceiro templo em Jerusalém. Então eles já estão separando, olha aqui, ó, eles já fazendo aqui os ensaios, os preparativos, ensinando como é feito. Um passo significativo foi tomado para a preparação da futura construção do terceiro templo em Jerusalém. A escolha do rabino Baruch Kahane como o próximo sumo sacerdote. O rabino é um estudioso das leis relacionadas ao templo e tem atuado em todas as representações das cerimônias no terceiro templo. A seleção dos sacerdotes que irão preparar a novilha vermelha e prestar serviços religiosos no local foi iniciada em março deste ano. Olha aí, gente, em março deste ano. O rabino Hillel Weiss, porta-voz do Sinédrio, justificou a necessidade de escolher um sumo sacerdote, mesmo na ausência de um templo. Nós não precisamos de um acontecimento miraculoso como o súbito aparecimento de um templo descendo do céu para tomar essa decisão. Então, quer dizer, já tem um sumo sacerdote, mesmo sem ter o templo. Vocês estão vendo aqui a seriedade desse assunto, gente? Jesus está
voltando. Vamos nos consertar, vamos colocar a nossa vida no altar, porque não há mais tempo para mais nada. Essa é a grande realidade. E aí, o que nós temos feito enquanto ele não vem? O que nós temos feito? Temos cumprido a verdadeira prática do Evangelho? Porque qual que é a verdadeira religião? Gostaria que você me respondesse aí. A verdadeira religião dentro dos oráculos bíblicos. Vamos ver qual que é a verdadeira religião? Rapidinho aqui. Ó, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O que é se deixar corromper pelo mundo? Você vê que as pessoas vão saindo, eles não querem saber disso. Eles querem saber só da informação. Agora, a preparação para receber o galardão, para estar com Cristo, porque isso aqui faz parte, gente. Tem gente que fala, a obra não tem nada a ver com a minha salvação. Quem disse? Tiago diz que aquele que pratica, que diz que tem a fé, mas não pratica as obras, invalida a sua fé. A fé é invalidada. Todo salvo, ele pratica as boas obras automaticamente. Então, o que é a corrupção do mundo? É o dinheiro que corrompe o homem. Por que as pessoas se prostituem? Por causa do dinheiro. Por que as pessoas matam? Por causa de dinheiro. Por que as pessoas enganam, mentem? Por causa do dinheiro. É o dinheiro que corrompe o mundo. Então, o conselho da Bíblia é: não se deixe corromper pelo mundo e ajude os órfãos e as viúvas em suas dificuldades. E é o que nós estamos fazendo. Você sabe que nós juntos já construímos dezenas de casas em Moçambique. Dezenas de casas foram construídas para as viúvas. Tiramos mulheres que estavam no lamaçal. Vocês se lembram aqui? Olha isso. Paz e graça, Ministério e o Povo da Fé. Pastor Giovanni, estamos aqui hoje mais um dia nas nossas plantações, essa faixa do feijão. E graças a Deus conseguimos comprar aqui mais um rolo de arame e tubarão para podermos vedar aqui o quintal onde nós estamos a fazer aqui as plantações. Que Deus continue abençoando fortemente a vida de todos vocês aí que nos acompanham, que têm nos apoiado nesta obra, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que bênção. E o trabalho com as crianças, né? Olha só como que foi a festa ontem com as nossas crianças. Dá uma olhada. Paz e graça, Pastor Giovanni e todos os irmãos que nos acompanham do Brasil. E com muita alegria nós recebemos aqui a oferta dos irmãos do Ministério Povo da Fé e conseguimos fazer muita refeição. Como chama? Temos aqui o feijão, carne, temos arroz, compramos aqui sobremesa, banana, temos aqui as tangelinas, temos aqui suco que nós compramos aqui e temos aqui alguns brinquedos que nós estaremos oferecendo aqui para as crianças, uns doces. E eu quero louvar a Deus pela vida do Pastor Giovanni e todos vocês que nos acompanham do Brasil, que Deus continue multiplicando na vida de todos vocês. Tem muita criança lá para poder aqui receber o alimento de hoje e que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Tem muita coisa sendo feita, estamos finalizando os processos, né, que são vários processos com o Menino Santos para a vinda dele ao Brasil. Estamos trabalhando no assistencialismo, na construção de casas, na construção da escola. Estamos alimentando essas crianças diariamente. Hoje nós tivemos alimentação, fizemos um café da manhã também. Olha esse menino aqui como chorava de fome. E eu vou te mostrar que ele chorava de fome mesmo. Dá uma olhada, ó. Ó, ele chora. Ó, coloca a mão na barriguinha. Até que alguém chega com um pão para ele. Dá uma olhada. Safunante? Safuna pão? Funa pão? Então, foi servido na manhã o pão, né, o leite e também um pacote de salgadinho, né? O salgadinho, que é conhecido aqui no Brasil como salgadinho, foi distribuído hoje pela manhã para as nossas crianças. E tem outras bases que foram atendidas no dia de hoje, né? Você acha que se essas crianças tivessem com a barriga vazia, elas teriam força para cantar desse jeito, gente? O que vocês acham? Responde aí. Pastor, eu acho que sim, viu? Pastor, com certeza não. Então é isso. Envie seus dízimos, sua primícia, sua oferta, sua semente
como você queira chamar, mas não deixe de enviar. Gente, infelizmente nós tivemos algumas pessoas que pararam de contribuir no Ministério Povo da Fé, mas eu creio que Deus vai enviar as pessoas e que essa obra não vai parar. Aliás, mais de 1.000 crianças dependem da gente. Posso contar com a ajuda de todos? Hã? Quem vem conosco, escreve, vamos para cima, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que estão enviando o Superchat, todos que estão enviando o Super Streak, você que vai enviar aqui no CNPJ do Ministério Povo da Fé, que é uma chave Pix da conta Nubank. O WhatsApp também é uma chave Pix, tá? Também da conta Nubank. Aí tem o PayPal aí, uma conta da Caixa Econômica Federal. Deixa eu colocar aqui, esse aqui, ó, que tem as duas contas, tá? Que é a do Bradesco e a da Caixa Econômica. A da Caixa Econômica é uma conta de pessoa física, mas separada para o Ministério, e a do Banco Bradesco é uma conta pessoa jurídica do Ministério, tá bom? Nos ajude. Olha isso aqui, gente, dá uma olhada nisso aqui, ó. Povo da fé, meus irmãos, estamos aqui esticando a rede para vedarmos aqui o nosso quintal. Falta apenas este lugar aqui, essa faixa que os irmãos estão vendo, e enquanto isso, estamos aqui esticando a rede nessa outra área aqui, até lá, é um L que nós esticamos aqui já, né? Então, continua aqui orando por nós. Bom, essa é a nossa horta, olha como é que tá ficando bem legal, bem profissional mesmo. Nós estamos dando peixe, mas também estamos dando a vara e ensinando eles pescarem. E isso é importante. Eu acho que o trabalho mais importante é esse, né? Esse trabalho de socialização, eles estarem ali se socializando, fazendo ali o que tem que ser feito, né? Olha, vê se tem algo mais, sabe, mais prazeroso do que ver essas crianças dançando, se alegrando. Tudo isso quem fez e nós juntos. Deus, através de todos nós, com a nossa sementinha, temos levado alegria para essas crianças. Assim como nossos filhos em casa têm o que comer, essas crianças também precisam. Ninguém nesse mundo merece passar fome, gente. Ninguém nesse mundo merece passar fome. Tem muito vídeo aqui para me mostrar para vocês. Paz e graça, Ministério Povo da Fé. Meus irmãos, ainda aqui na nossa plantação, aqui nós temos tomate, temos cebola, temos couve, temos aí também o feijão lá do outro lado, e estamos aqui trabalhando, meus irmãos. Graças a Deus, hoje conseguimos ainda comprar mais semente e estamos aqui colocando junto com os técnicos aqui, e está sendo uma bênção pura. E estamos dando continuidade e colocamos também um produto aí para não ser atacado aqui a plantação, graças a Deus. Mas do outro lado lá tudo está florescendo, conforme os irmãos estão a ver, está florescendo e a nossa alegria é imensa. E daqui a pouco nós estaremos já realmente consumindo aqui o que nós semeamos, e esperamos aqui os irmãos do Ministério Povo da Fé para vir fazer missões em Moçambique, para poder presencialmente aqui sentir aqui o sabor da comida africana, assim como o pastor Giovanni já tem essa certeza. E daqui a pouco nós estaremos aqui mostrando para os irmãos. Temos coqueiro e queremos embelezar esse lugar, meus irmãos, com tudo aquilo que é o produto alimentar, e está sendo uma bênção pura. Do outro lado, conforme os irmãos estão vendo aí, a vedação já está realmente decorrendo. Estávamos lá e hoje vedamos mais um pouquinho, falta apenas essa parte aqui, concluímos aqui. A congregação nossa é pequena, mas eu creio que Deus irá dar vitória para aumentarmos aqui esse templo, e nós temos mais de 5.000 crianças em lugares diferentes. Aqui é a primeira vez que nós estamos aqui realizando uma refeição dessa. As crianças precisam aqui de roupa, precisam aqui de sandália e precisam de muito alimento também. Mas eu quero agradecer a todos vocês que estão me mandando cada centavo para podermos aqui manter essa obra em pé. Que Deus multiplique na vida de todos vocês. Hoje temos aí arroz, temos feijão e temos também suco e carne de frango, que daqui a pouco nós estaremos dando aqui para as crianças o suco, e compramos também alguns brinquedos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, continuem orando por nós e Deus multiplique na vida de todos vocês, em nome de Jesus. Eu tenho acompanhado o trabalho do pastor Giovanni, tem feito um trabalho exemplar na África, e a gente sabe que existe um custo muito grande, né? E não é só a questão financeira, é espiritual. Tem muita gente que não entende o quanto é espiritual fazer missões na África. E eu tenho certeza que o pastor Giovanni recebe crítica como eu, né? Há tanto lugar no Brasil para fazer missões e vocês vão para a África, mas o povo não entende o mistério, né? Existem pessoas que vêm lá da América, da Europa, fazer missões no Brasil, e tem brasileiros indo
para a África, para a Europa, para o Reino Unido fazer missões. Então, em tudo Deus tem um propósito, e eu tenho acompanhado e tenho visto o crescimento da obra, e não é só da comida, da casa, mas da direção, né? Eu vejo que já se criou uma horta, já se criou, está se criando uma escola, está se criando coisas que vão dar muita direção para aquele povo, que é o mesmo sentimento que eu tenho onde eu estou. Você pode chegar lá com R$1 milhão, e 1 milhão desaparece, porque a necessidade é muito grande. Mas se algumas daquelas pessoas ali entender o propósito, o discipulado, e crescerem na vida, eu tenho certeza que elas também vão ser investidoras e ganharão muitas almas para Jesus. Então, nós estamos simplesmente obedecendo a palavra, né, pastor? Na verdade, não, eu vejo como, não como uma opção de escolha, não foi a gente que escolheu. Né? Se você me perguntar como que eu cheguei lá, todos os caminhos vão trazer à luz que foi Deus que me levou, que levou o pastor Carlos Cardoso, e aqueles que falam isso, pastor Carlos, pessoas que desconhecem o trabalho, pessoas que chegam e não querem... olha aqui, ó. Aí. Pessoas que chegam, né? E não querem conhecer o ministério, já chegam com os 2 pés. Mas, tanto o pastor Carlos quanto o Ministério Povo da Fé, nós temos trabalho aqui nos ribeirinhos da Amazônia. O pastor Carlos desenvolve trabalhos também lá no estado onde ele mora. Eu desenvolvo aqui no estado onde eu moro. Então, é que aqui, né, nós temos ainda um governo que dá uma assistência aos pobres. Agora, ir lá Não tem nada. Não tem nada. Eles são invisíveis, são esquecidos, e eles só têm a Deus e a nós, pastor Carlos Cardoso. É verdade. E assim, as pessoas esquecem, né, que a gente tem um trabalho aqui no Brasil também, e é o que o pastor Giovanni tocou num assunto aí que é interessante, não é que a gente escolheu, né? Eu vejo isso, pastor Giovanni, que Deus colocou na sua mão, como e na minha também, é uma missão, né? Porque tem pessoas que não conseguem ir. E a gente é o apóstolo, né? O verdadeiro apóstolo. Não é o título, mas o significado da palavra apóstolo é o enviado. É aquele que vai à frente e abre o caminho e deixa o trabalho. E quem nos acompanha, eu acredito que o senhor ouve o que eu também ouço, que começou lá atrás. É um rio, não é um poço d'água, não. É um rio que por onde passa muita gente é abençoada. Então, eu louvo a Deus, porque essa obra é de Deus, e quem investe nessa obra está investindo na obra de Deus. Porque como o senhor iniciou sua fala dizendo, quem vê as flores não vê os espinhos, né? Às vezes as pessoas entram aqui e vê, povo da fé, as crianças gritando, a coisa acontecendo, a horta dando o fruto, né? A escola sendo construída, igrejas sendo construídas, orfanato sendo construído, e acha que é uma maravilha, mas ninguém sabe o peso, a batalha, né? A luta, a dificuldade, os feiticeiros, os bruxos que sabem do trabalho e querem nos ver longe desse trabalho, fazendo trabalhos constantes. Então, assim, Deus me colocou lá e eu não consigo fugir. É um negócio que não dá para você ignorar, entende? Tem coisas que você até tenta, mas quanto mais longe você vai tentando ir, mais perto você vai chegando. Então, é o próprio Deus que nos leva, que nos sustém, que nos dá o psicológico para ver toda aquela situação e não esmurecer, não ficar doente, não adoecer mentalmente falando, né? Então, assim, a gente vê que Deus primeiro nos prepara, que nem o senhor falou, 20 e poucos anos, eu acredito que esses anos foram os anos de preparo. E lá são 17 igrejas, pastor Carlos Cardoso. Nós estamos entrando agora no Malawi também, que é pior do que Moçambique, pior do que a região onde a gente atua. Quando eu digo pior, eu digo em questões de enfermidades. Parece que
a cada 10 pessoas, 7 tem algum problema físico, alguma doença, algum problema grave. Então nós estamos entrando lá também para dar uma assistência a 2 pastores do Malawi e a gente precisa muito de oração. O pastor Carlos precisa de oração, o pastor Giovanni precisa de oração e também da sua ajuda, né? Para que juntos nós possamos continuar fazendo acontecer no reino de Deus, pastor Carlos. Nós ouvimos e vimos aqui muitas informações extremamente importantes, mas eu acho, no meu ponto de vista, que essa é a parte mais importante da live, que é a parte onde eu convido você para ser abençoado. Mas pastor, mas eu estou ofertando, não é eu que estou abençoando? Não. Quando você entrega, é você que é abençoado. No mundo espiritual isso é até difícil de compreensão, mas quem é abençoado é quem dá. A Bíblia disse, né? Bem-aventurado aquele que dá, né? É porque melhor é dar do que receber. Então deixa eu mostrar para vocês algo aqui glorioso que está acontecendo na nossa horta. Precisamos comprar algumas sementes e essa semana ainda precisamos comprar 6 caixas de albendazol, porque acho que na quinta-feira, depois de amanhã, o pastor Gabriel vai lá naquela base das crianças com a barriga grande para poder desparasitar aquelas crianças, né, na onde a gente furou o pulso lá agora. Então eles têm a água limpa, né, a água potável para tomar, mas é necessário fazer esse tratamento. Dá uma olhada nisso aqui, que glória de Deus. Paz e graça, Ministério Povo da Fé. Meus irmãos, por 2 vezes nós fizemos o consumo da nossa couve aqui na horta, no quintal da igreja. Mesmo assim, veja que o desenvolvimento ainda está realmente crescendo aqui. As folhas quase prontas de novo para o consumo, conforme os irmãos podem aqui ver nessa imagem. Que bênção, glória a Deus. O que você sente vendo aí esse... eu gostaria de saber, né, qual o sentimento dos irmãos ao verem essas imagens, ao verem tudo que está sendo feito, né, que nós estamos fazendo juntos. Isso aqui não é o pastor Giovanni sozinho, não. Isso aqui somos todos nós. Eu sozinho, gente, não consigo. Sozinho eu não consigo. Eu e minha esposa, sozinhos, não conseguimos. Isso aqui é graças a Deus e a ajuda de todos vocês. Nós temos tido muita dificuldade aqui em servir as crianças, principalmente na época chuvosa, mas estamos aqui construindo. O Ministério Povo da Fé mandou todo o recurso que nós investimos aí, a partir da fundação até onde estão os pilares levantados. Tudo foi recurso mandado pelos irmãos do Brasil e eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês, que Deus continue vos abençoando e multiplicando nas vossas vidas. E quero aqui pedir que os irmãos nos ajudem ainda a concluir lá, colocar os barrotes, colocar as telhas, colocar o piso. Será uma grande bênção e vitória, porque realmente as crianças precisam deste abrigo lá. Daqui a pouco nós estaremos entrando na época chuvosa e essas crianças não têm onde realmente serem acolhidas. Então você que pode, que nos acompanha junto com o pastor Giovanni, participe conosco e Deus possa abençoar e multiplicar na vida de todos vocês. Forte abraço e uma ótima semana em nome de Jesus. Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso. Em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança. Isso aí é a nossa missão, gente. Nossa missão que Deus nos concedeu nessa terra. E nós vamos executá-la com muita maestria. Eu peço a você que ainda esse mês não nos ajudou, não enviou sua semente, sua primícia, seu dízimo, sua oferta, envie. Aqui está o WhatsApp, que é uma chave Pix. Lá tem uma conta do Banco Nubank também, que é o CNPJ do Ministério, é uma chave Pix. Aí tem uma conta da Caixa Econômica Federal e uma conta do Banco Bradesco. Nos ajude nessa missão, nós precisamos muito da sua colaboração. Essas crianças necessitam muito da sua ajuda. Eu estou aqui diariamente prestando contas. Você não está enviando dinheiro, oferta para pastor, sabe? Para enriquecer igrejas. Não. Nós aqui investimos em uma igreja que não é uma igreja de tijolos, de parede, mas é uma igreja viva. Investimos nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, que grandeza. Muito obrigado pelo
Isso é lindo demais, né? Anteriormente as nossas crianças comiam isso aqui, né? Você montava lá suas ratoeiras, pegava seus ratos, né? E se alimentavam com isso, né? Mas hoje nós temos crianças como o Augusto, que está comendo arroz, o feijão, a carne do frango, sorrindo. Graças a Deus e à generosidade de todos vocês. Juntos nós somos mais fortes e juntos nós continuaremos fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer. Eu não tenho dúvidas. Olha só que comida gostosa, que comida bonita. Vê se tem alguma diferença da comida aí da tua casa. Dá uma olhada. Povo da Fé, nós estamos hoje aqui em Amatanda, mais uma refeição. Que menino bonito. Onde as nossas crianças vão receber hoje o arroz, o feijão. Olha só que feijão bonito. Olha esse feijão, grosso, gente, que lindo. Feijão bem feito, tá? E olha o frango. Olha esse frango como é que está. Delicioso. Olha aí o frango. Maravilhoso. Vou colocar um caldo aqui, ó. Que benção. Tá aqui recebendo. E também o suco, né? O suco para as nossas crianças. E tá aqui o pratinho para eles matarem a sua fome. Hoje eles foram desparasitados também, receberam remédio para uma outra doença que eu esqueci o nome agora. O meu compromisso é com Deus e com vocês. Graças a Deus eu tenho vocês também para segurar nas minhas mãos e me ajudar a continuar caminhando. Por isso eu peço a vocês, não abandonem essa obra, não abandonem as nossas crianças, me ajude, porque eu realmente preciso muito da sua ajuda. A nossa audiência despencou nas últimas 3, 4 semanas. É difícil entrar 200 pessoas nas nossas lives. E aí, na hora que a gente vai falar da oferta, esse número cai lá para 100 pessoas, 80. E dessas 100, 80, pouquíssimas pessoas que têm ali a visão, abre o coração para contribuir. Outras não têm a contribuição naquele momento, mas vão fazer depois, não há problema. Mas é só para vocês entenderem que nós precisamos de ajuda, precisamos que você nos ajude com like, com compartilhamento, envia esse vídeo para as pessoas, porque só assim o YouTube vai recomendar a nossa live para novas pessoas que vão ver o projeto, vão se encantar pelo projeto, porque eu me encanto por esse projeto. Tem alguém aqui que é encantado por esse projeto? Deixa eu ver aqui. Beijo no coração, obrigado aos moderadores, inscritos, novos inscritos, membros do canal, vocês são uma bênção. Que Deus abençoe a todos, multiplique as bênçãos nas suas vidas. Glória a Deus, prospere vocês, dando muita saúde e livramentos, em nome de Jesus. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Fui! Povo da Fé! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil! Está fluindo, projeto em Amatanda vai além. 2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade. Já é realidade. 3 refeições semanais para mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola Povo da Fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres.
E começamos a atender também outros lugares em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano para trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir. Que em julho nós finalizamos, novas casas sempre a construir. E as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo para as crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores para as famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Pois jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos, ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para sua vinda ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos, para uma grande plantação fazemos, e ajudar a fome combater. Construímos uma casa para Margarida e entregamos pra vovó Costeja a casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni, que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era água quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tem lá leite, não tem lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do Povo da Fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Então, não é uma tarefa fácil. Não aí é mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.